Você já percebeu que às vezes a sua mente não está pensando, ela está fugindo? Um pensamento puxa outro, uma preocupação vira 10, uma lembrança antiga volta como se tivesse acontecido ontem. E quando você percebe, seu corpo está cansado, seu peito está apertado e você nem sabe exatamente do que. A mente acelerada quase nunca é apenas excesso de pensamento. Muitas vezes, ela é um pedido de socorro disfarçado de raciocínio. A psicologia observa algo importante. Nem todo pensamento quer trazer uma resposta. Alguns pensamentos querem apenas tentar controlar uma dor que você ainda não conseguiu sentir com segurança. Por isso, quando a mente acelera, ela pode estar tentando evitar um silêncio que parece perigoso demais. Porque no silêncio, talvez você escute a culpa, talvez você encontre uma angústia antiga, talvez você perceba que está vivendo no automático há tempo demais. O pensamento acelerado pode parecer produtividade, inteligência, preocupação com o futuro ou senso de responsabilidade. Mas, muitas vezes, ele é um estado de alerta. É como se o cérebro dissesse: se eu pensar em tudo, talvez nada me pegue de surpresa. Só que essa estratégia cobra um preço alto. Você começa tentando se proteger, mas termina aprisionado dentro da própria cabeça. Na psicologia, entendemos que o pensamento acelerado muitas vezes aparece quando existe uma sobrecarga emocional sem elaboração. A pessoa não teve espaço para sentir. Então, a mente tenta organizar. Não teve espaço para chorar. Então, tenta explicar. Não teve espaço para pedir ajuda, então tenta resolver sozinha. Mas há dores que não se resolvem apenas pensando. Existem dores que precisam ser reconhecidas, nomeadas e acolhidas. E aqui entra a culpa. A culpa é uma das emoções mais silenciosas e mais pesadas que existem. Ela nem sempre aparece dizendo você errou. Às vezes, ela aparece como insônia, como necessidade de agradar, como dificuldade de dizer não, como medo de decepcionar, como sensação de estar sempre devendo alguma coisa a alguém, como incapacidade de descansar sem se sentir inútil. A culpa saudável tem uma função. Ela mostra que algo importante foi ferido e que talvez seja necessário reparar. Mas a culpa tóxica é diferente. Ela não orienta, ela condena, ela não aponta um caminho, ela aprisiona. A culpa saudável diz: você pode aprender com isso. A culpa tóxica diz: você é isso. E quando uma pessoa começa a confundir o que fez com quem ela é, a mente entra em guerra. Muita gente carrega culpa por coisas que nem eram sua responsabilidade. Culpa por não ter sido forte o bastante quando era apenas uma criança. Culpa por não ter salvado alguém. Culpa por ter colocado limite. Culpa por ter escolhido ir embora. Culpa por descansar. Culpa por sentir raiva. Culpa por não corresponder à imagem que os outros criaram. E essa culpa vai virando uma voz interna que cobra, compara, acusa e nunca se satisfaz. A angústia aparece quando algo dentro de você sabe que existe uma verdade emocional sendo ignorada. Ela não é apenas tristeza. A tristeza geralmente tem um objeto mais claro. Você sabe do que sente falta, do que perdeu, do que doeu. A angústia muitas vezes é mais difusa. É um aperto sem nome. Uma inquietação que parece não caber em lugar nenhum. Uma sensação de que algo está errado, mesmo quando nada claramente errado está acontecendo. E é por isso que pensamento acelerado, culpa e angústia costumam andar juntos. A mente acelera para não sentir. A culpa prende a pessoa no passado. A angústia denuncia que algo no presente está desalinhado. Um olha para frente com medo, outro olha para trás com cobrança, e o corpo fica no meio, tentando suportar uma guerra que parece invisível para os outros. Você pode até parecer bem por fora. Pode cumprir tarefas, responder mensagens, trabalhar, sorrir, cuidar de todos. Mas, por dentro, existe uma exaustão que não vem apenas do que você faz. Vem do que você carrega. Vem das conversas que não teve, das lágrimas que engoliu, das responsabilidades emocionais que assumiu sem perceber, das vezes em que precisou ser forte quando, na verdade,
precisava ser cuidado. O corpo geralmente fala antes que a consciência aceite. A mente diz, está tudo bem, mas o peito aperta. A boca diz, eu dou conta, mas o estômago queima. A agenda diz, só preciso terminar mais uma coisa, mas a cabeça não desliga. O corpo não mente para te atrapalhar. Ele tenta te trazer de volta para aquilo que você aprendeu a ignorar. Muitas pessoas tentam vencer a mente acelerada com mais controle. Fazem listas, criam planos, tentam prever cada detalhe, buscam respostas o tempo todo. Só que, quando a raiz é emocional, controle demais vira gasolina no incêndio. Quanto mais a pessoa tenta controlar tudo, mais o cérebro entende que existe perigo. E, se existe perigo, ele acelera ainda mais. A pergunta mais importante não é como faço para parar de pensar? A pergunta mais profunda é do que eu estou tentando me proteger quando penso sem parar? Essa mudança parece simples, mas muda tudo, porque parar de brigar com os pensamentos abre espaço para investigar o que eles carregam. A mente acelerada não precisa ser tratada como inimiga, ela precisa ser compreendida como mensageira. A culpa talvez esteja dizendo que você precisa diferenciar responsabilidade de punição. Ser responsável é olhar para o que aconteceu com maturidade. Punir-se é transformar cada erro em sentença. Responsabilidade permite reparo. Punição mantém você preso. E uma vida inteira tentando pagar uma dívida emocional que nunca foi claramente definida se torna uma prisão sem porta visível. A angústia, por sua vez, talvez esteja dizendo que há algo dentro de você pedindo verdade. Às vezes, a angústia aparece quando a pessoa vive longe demais de si mesma, quando diz sim querendo dizer não, quando permanece onde adoece, quando se cala para manter a paz dos outros e perde a própria paz, quando escolhe a aprovação externa e abandona a coerência interna. A psicologia não olha para o sintoma apenas como problema a ser eliminado. Ela pergunta, o que esse sintoma está comunicando? A ansiedade pode estar comunicando insegurança. A culpa pode estar comunicando valores feridos ou cobranças internalizadas. A angústia pode estar comunicando desalinhamento. O sintoma incomoda, mas também revela. Ele desorganiza, mas também aponta. Uma prática importante é aprender a nomear. O que parece um caos mental começa a perder força quando ganha linguagem. Em vez de dizer estou mal, tente perguntar estou com medo, culpa, raiva, tristeza, vergonha ou cansaço. Nomear não resolve tudo, mas organiza. E o que pode ser nomeado deixa de ser apenas uma ameaça invisível. Outra atitude essencial é diferenciar pensamento de fato. A mente acelerada produz cenários com uma convicção impressionante. Ela diz, vai dar errado, vão me abandonar, eu estraguei tudo, não vou conseguir, estão decepcionados comigo. Mas pensamento não é prova, é evento mental, é hipótese, é interpretação. E quando você aprende a observar o pensamento em vez de obedecê-lo imediatamente, algo dentro de você começa a recuperar espaço. E talvez a parte mais difícil seja aceitar que nem toda culpa pertence a você. Há culpas herdadas da família, culpas impostas por pessoas manipuladoras, culpas construídas por relações em que o amor vinha condicionado ao desempenho, culpas nascidas de frases como depois de tudo que fiz por você, você me decepcionou, você só pensa em si, se você me amasse, faria isso. Algumas culpas não são consciência moral. São controle emocional internalizado. Por isso, curar a culpa também envolve devolver responsabilidades. Você pode reconhecer seus erros sem carregar os erros dos outros. Pode se importar com alguém sem viver em função dessa pessoa. Pode amar sem se anular. Pode dizer não sem ser cruel. Pode escolher a própria paz sem transformar isso em abandono. Maturidade emocional não é carregar tudo. É saber o que é seu e o que nunca deveria ter sido colocado nas suas costas. Talvez sua mente esteja tentando te dizer que você precisa de pausa, mas não apenas pausa física, pausa emocional. Pausa para perguntar, por que estou correndo tanto?
Quem estou tentando provar que sou? E que parte de mim eu deixei para trás para ser aceito? Qual medo dirige minhas escolhas? Qual dor eu chamo de rotina porque não sei mais viver sem ela? Você não precisa acreditar em tudo que sua mente diz quando ela está em estado de ameaça. Uma mente cansada interpreta o mundo pelo filtro da exaustão. Um cérebro sobrecarregado enxerga a urgência onde talvez exista apenas desconforto. Uma pessoa tomada pela culpa lê limites como egoísmo. Uma pessoa dominada pela angústia sente mudança como perigo. Por isso, antes de tomar decisões definitivas em estados emocionais intensos, aprenda a se regular. Regular não é reprimir. Reprimir é empurrar para baixo. Regular é criar condições para sentir sem ser engolido. Pode ser respirar com atenção, escrever o que está acontecendo, conversar com alguém confiável, caminhar, diminuir estímulos, organizar prioridades, procurar ajuda profissional, descansar sem negociar com a culpa. Pequenas ações repetidas ensinam ao sistema nervoso que nem toda emoção é uma emergência. A mente acelerada precisa aprender que não precisa resolver uma vida inteira hoje. A culpa precisa aprender que reparação não exige tortura. A angústia precisa aprender que ela pode ser ouvida antes de virar colapso. E você precisa aprender que cuidar da saúde emocional não é luxo, fraqueza ou exagero. É manutenção da própria vida. Talvez sua mente acelerada esteja tentando te dizer: eu estou cansada de vigiar tudo. Talvez sua culpa esteja tentando te dizer: você precisa aprender a reparar sem se odiar. Talvez sua angústia esteja tentando te dizer: a vida que você está sustentando precisa de mais verdade. E talvez, pela primeira vez, em vez de se perguntar: o que há de errado comigo? Você possa perguntar: o que aconteceu comigo? O que eu aprendi a carregar? E o que posso começar a soltar? Porque nem todo sofrimento é sinal de fraqueza. Às vezes, é sinal de que uma parte sua não aceita mais viver anestesiada. Nem todo pensamento repetitivo é loucura. Às vezes, é uma tentativa desesperada de encontrar segurança. Nem toda culpa é prova de erro. Às vezes, é prova de que você foi treinado a se responsabilizar por dores que não criou. Nem toda angústia é inimiga. Às vezes, ela é a verdade batendo na porta. A cura não começa quando você finalmente entende tudo. Ela começa quando você para de fugir de si. Começa quando você reconhece que pensamento acelerado não é identidade, é sinal. Que culpa não é morada, é informação. Que angústia não é sentença, é linguagem. E, quando você aprende a escutar essa linguagem, a sua mente deixa de ser apenas um campo de batalha e pode se tornar um lugar de reconstrução. Então, da próxima vez que sua cabeça acelerar, não se trate como alguém quebrado. Pergunte com honestidade: o que em mim está pedindo cuidado? Quando a culpa aparecer, não aceite automaticamente a condenação. Pergunte: existe algo a reparar ou estou apenas me punindo? Quando a angústia apertar, não corra imediatamente para distrações. Pergunte: que verdade eu venho adiando? Essas perguntas podem abrir portas que o excesso de pensamento nunca conseguiu abrir, porque pensar sem sentir vira prisão. Sentir sem compreender vira caos, mas sentir, nomear e compreender pode virar caminho. E talvez seja exatamente isso que sua mente está tentando te dizer. Não é que você precise pensar mais. Talvez você precise se escutar melhor. No fim, a mente não quer apenas silêncio, ela quer segurança. A culpa não quer apenas castigo. E ela quer reparação e limite. A angústia não quer apenas sumir, ela quer verdade. E quando você começa a oferecer isso a si mesmo, algo muda. Não de uma vez, não magicamente, mas muda. O pensamento perde velocidade. A culpa perde autoridade. A angústia perde o poder de comandar tudo no escuro. E se hoje sua mente está acelerada, seu peito apertado e sua culpa falando alto, talvez esse não seja o fim da sua força. Talvez seja o começo de uma pergunta mais honesta. Não como eu faço para aguentar tudo, mas por que eu achei que precisava aguentar tudo sozinho por tanto tempo?